Olá, eu vejo você. Que mal lhe fiz para estar tão furioso com você? Esta é uma frase de Bert Hellinger que nos convida a mergulhar nas profundezas de um dos sentimentos mais complexos e mal compreendidos: a raiva. Nesta leitura sistêmica, baseada em trechos da obra Ordens do Amor, exploraremos as raízes da raiva e como ela se manifesta em nossas vidas e relacionamentos. Vamos desvendar juntos como a raiva pode ser uma defesa contra a culpa e a dor de uma perda. Os 6 tipos de raiva descritos por Hellinger, da raiva que nos fortalece àquela que nos paralisa. A raiva reprimida e como ela pode ser assumida por membros mais fracos do sistema familiar, como as crianças. O significado do equilíbrio sistêmico, e como nossa consciência atua para manter a coesão de nossos relacionamentos. Que mal lhe fiz para estar tão furioso com você? Jean, estou muito perturbado e deprimido. Quero contar uma coisa que estive o tempo todo com vontade de mencionar aqui. Há 4 anos tive um relacionamento que se desfez há 2 anos, mas nunca foi corretamente encerrado. Desde então penso nessa mulher, não sei quantas vezes por dia. Isso também me atrapalha muito em meu atual relacionamento. Sinto-me preso e não sei o que é. Hellinger, você ainda lhe deve algo. Longa pausa. Hellinger, o que você ficou lhe devendo? Jean, não sei, simplesmente ainda estou com uma tremenda raiva dela. Hellinger, você sabe como nasce essa raiva? Há uma frase inteligente e bem-humorada a respeito. Que mal lhe fiz para estar tão furioso com você? Neste caso, a raiva funciona como defesa contra a culpa. Longa pausa. Hellinger, o que há agora? Jean, talvez eu lhe deva respeito. Hellinger, isso é muito pouco aqui. Dou-lhe, porém, outra dica. As mulheres se sentem atraídas pelo homem que se posta ao lado do pai, mas sentem pena do que fica ao lado da mãe. Raiva como defesa contra a dor. Robert, estou pensando na raiva que você acabou de citar e a relaciono com a minha separação. Hellinger, numa separação, a raiva muitas vezes funciona como um substitutivo da dor pela perda. Quando ambos os parceiros se permitem sentir a dor por aquilo que correu mal, eles poderão mais tarde conversar bem um com o outro. Num divórcio, é muito importante que ambos tenham chorado e sentido essa dor profunda. Muitos procuram onde está a culpa porque querem escapar dessa dor. Mas quem a sofreu também fica livre. Raiva reprimida. Hartmut. Eu me atormento com o problema da raiva, da ira e da agressão. Não tenho lembrança de ter jamais cedido a essas coisas. Hellinger. Muito bem. Isso se chama continência emocional. Só pode ser encontrado em animais alfa. Hartmut. Ri. O que quero saber agora é se ainda preciso resgatar essas coisas ou se encontro uma solução conservando ou recuperando a paz. Hellinger. Já lhe dei a resposta. Hartmut. Então meus ouvidos não estão funcionando bem. Diversos tipos de raiva. Hellinger. Há diversos tipos de raiva. Primeiro, alguém me agride ou me faz uma injustiça, e eu reajo com indignação e raiva. Essa raiva permite que eu me defenda ou me imponha com energia. Ela me capacita para agir, é positiva e me fortalece. Essa raiva é objetiva e por isso é adequada. Ela cessa logo que atinge seu objetivo. Segundo, fico enfurecido e zangado porque noto que deixei de tomar, exigir ou pedir o que eu poderia ou deveria ter tomado, exigido ou pedido. Em vez de me impor, recebendo ou tomando o que me falta, fico enfurecido e zangado com as pessoas de quem não tomei, não exigi ou não pedi, embora eu pudesse ou devesse ter agido dessa maneira. Essa raiva é um substitutivo da ação e a consequência de uma omissão. Ela paralisa, incapacita e enfraquece, e muitas vezes perdura por longo tempo. De maneira semelhante, a raiva funciona como defesa contra o amor. Em vez de expressar meu amor, fico com raiva das pessoas que amo. Essa raiva surgiu na infância, em consequência da interrupção de um movimento afetivo. Em situações posteriores semelhantes, essa raiva reproduz a vivência original e dela retira a sua força. Terceiro, fico com raiva de alguém porque lhe fiz mal, mas não quero reconhecer isso. Com essa raiva, eu me defendo das consequências dessa culpa e a empurro para outra pessoa. Também essa raiva é um substitutivo da ação. Ela me permite ficar inativo, me paralisa e enfraquece. Quarto,
Alguém me dá tantas coisas grandes e boas, que não consigo retribuir. Isso é realmente difícil de suportar. Então me volto contra o doador e suas dádivas, ficando zangado com ele. Essa raiva se manifesta como recriminação, por exemplo, dos filhos contra os pais. Ela se torna um substitutivo do tomar, do agradecer e do próprio agir. Paralisa e esvazia a pessoa. Ou se manifesta como depressão, que é o outro lado da recriminação. Também serve de substitutivo para o tomar, o agradecer e o dar. Ela paralisa e esvazia. Essa raiva se manifesta também sob a forma de um luto muito prolongado depois de uma morte ou uma separação, quando fiquei em dívida com essas pessoas no que tange ao tomar e ao agradecer. Essa raiva se manifesta ainda, como no terceiro tipo, se deixei de assumir minha própria culpa e suas consequências. Quinto, algumas pessoas têm uma raiva que adotaram de outras contra terceiros. Num grupo, por exemplo, quando um membro reprime sua raiva, depois de algum tempo um outro membro se enraivece, geralmente o mais fraco, que não tem absolutamente nenhum motivo para isso. Nas famílias, esse membro mais fraco é uma criança. Quando, por exemplo, a mãe fica zangada com o pai, mas reprime sua raiva, um filho fica zangado com ele. O mais fraco frequentemente não se torna apenas sujeito, mas também objeto da raiva. Quando, por exemplo, um subordinado se irrita com seu superior mas reprime sua raiva diante dele, costuma descarregá-la em alguém mais fraco. Ou, quando um homem fica com raiva de sua mulher, mas a reprime diante dela, um filho é castigado por ela. Muitas vezes, a raiva não se desloca apenas de um portador para outro, por exemplo, da mãe para o filho, mas também de um objeto para outro, por exemplo, de uma pessoa forte para uma pessoa fraca. Nesse caso, uma filha que assume a raiva da mãe pelo pai, não dirige essa raiva contra o próprio pai, mas contra alguém mais à sua altura, por exemplo, ao próprio marido. Nos grupos, a raiva adotada não se dirige então contra a pessoa forte que era inicialmente visada, por exemplo, o dirigente do grupo, mas contra um membro fraco, que se torna o bode expiatório, no lugar do mais forte. Quando agem através de uma raiva adotada, os perpetradores ficam fora de si. Sentem-se orgulhosos e em seu direito, mas agem com uma força e um direito que não lhes pertencem, o que os frustra e enfraquece. Por sua vez, as vítimas dessa raiva adotada se sentem fortes e em seu direito, pois sabem que sofrem injustamente. No entanto, também eles permanecem fracos e seu sofrimento é inútil. Sexto, existe uma raiva que é virtude e habilidade, uma força de imposição, alerta e centrada, que responde a emergências e que, com ousadia e saber, enfrenta inclusive o que é difícil e tem poder. Essa raiva é destituída de emoção. Quando é preciso, também inflige algum mal ao outro, sem medo e sem maldade, é a agressão como pura energia. Resulta de uma longa disciplina e de um longo exercício, mas é possuída sem esforço. Essa raiva se manifesta como ação estratégica. Cautela e coragem. Jonas, meu nome é Jonas. Sou médico, porém não trabalho na área da medicina somática e sim como terapeuta familiar. Sou solteiro, vivo amigado há 17 anos e não tenho filhos. O que está me afetando no momento é uma falta de clareza em relação à minha família de origem. Quando tinha 18 anos, saí da casa de meus pais e fui morar a 300 quilômetros de distância. Então minha mãe adoeceu com câncer. Percebi uma conexão entre os fatos, mas absolutamente não reagi. Mesmo desenganada pelos médicos, ela se curou em 3 anos. Agora, neste ano, o primeiro chamado que recebi de casa, a 300 quilômetros de distância, foi para me comunicar que meu irmão talvez tenha ficado louco. Ele é 10 anos mais jovem que eu. Neste curso, sinto-me ainda numa fase de aproximação e sou cauteloso com as suas verdades. Hellinger, quero dizer-lhe uma coisa: coragem e cautela tensionam em sentidos contrários, como as extremidades de um arco. Entretanto, o arco é mantido pela corda, que mantém unidas essas extremidades que tensionam em sentidos contrários. Com isso se produz a tensão que impulsiona a flecha para o alvo. Mas a cautela sozinha não gera tensão. Jonas, minha falta de clareza é sobre o grau em que devo intrometer-me,
apesar do medo de que dessa forma estou apenas estabilizando o sistema. Gostaria de encarar o medo de frente e colocar minha família. Constelação de Jonas. Filho representa o ex-noivo da mãe. Hellinger. Para Jonas, quem pertence à sua família? Jonas, meu pai, minha mãe, meu irmão mais jovem e eu. Hellinger. Falta ainda alguém no núcleo familiar? Jonas, sim, houve ainda uma irmã que nasceu morta. Hellinger. Ela é importante. Que posição ela ocupava? Jonas, entre mim e meu irmão. Hellinger. Algum dos pais foi antes casado ou noivo? Jonas, sim, minha mãe foi noiva anteriormente. Seu noivo morreu na guerra. Hellinger. Vamos colocá-lo também. Hellinger. Para Jonas, quando ele coloca o ex-noivo da mãe, agora já é possível ver sua identificação. Jonas. Minha identificação com o noivo? Hellinger. Sim. Hellinger. Vou configurar imediatamente a solução, porque é muito simples neste caso. Hellinger. Como está o pai? Pai, a situação me agrada, mas o noivo ainda incomoda um pouco. Hellinger. Ele precisa ser honrado. Hellinger. Como está a mãe? Mãe, eu gostaria de me virar um pouco para ver o noivo. Ela ri. Hellinger. Sim, está certo. Ele tem seu lugar, mas o marido precisa colocar-se no meio. Caso contrário, não vai dar certo. Para o representante de Jonas, como está o filho mais velho? Primeira criança. Estou muito bem. Hellinger. Como está o filho mais novo? Terceira criança. Estou muito nervoso, mas não sei por quê. Hellinger. Como está a irmã morta? Segunda criança. Bem, ex-noivo da mãe. Eu bem gostaria de chegar mais perto, mas sei que isso não seria bom. Hellinger. Para Jonas. Você quer colocar-se em seu lugar? Hellinger. Para Jonas, quando este se coloca em seu lugar, agora você pode dizer uma frase à sua mãe, uma frase muito simples. Olhe para seu pai e diga a ela: meu pai é ele. Jonas ri e olha para o noivo. Hellinger. Não, não. Para o grupo, ele entra automaticamente em competição com o pai, porque está representando o ex-noivo da mãe. O noivo é importante para a mãe e Jonas o representa para ela. Para Jonas, você contou, de sua vida, que foi embora para longe. Foi exatamente o mesmo que fez o noivo. Mas você pode permanecer, se ficar com seu pai. O lugar certo para você é junto dele. Portanto, diga à sua mãe: meu pai é este. Jonas, a mãe, é este. Hellinger, apenas este. Jonas, apenas este. Hellinger, com o outro não tenho nada a ver. Jonas, ri. Sim, com o outro não tenho nada a vereador. É este. Hellinger, quero dizer-lhe ainda alguma coisa sobre os buscadores de Deus. Quer ouvir? Jonas, sim. Hellinger, eles buscam o próprio Pai. Quando o encontram, cessa a procura de Deus. Ou ela se transforma. Está bem, foi isso aí. Para o grupo, mais alguma pergunta? Frank, às vezes, você primeiro coloca, uma ao lado da outra, as pessoas que estão identificadas. Neste caso você não fez isso. Hellinger, não. Neste caso a identificação estava tão evidente que isso não foi necessário. Na medida em que o curso avança, diminuem os passos necessários à solução, porque muita coisa já ficou clara. O sentido do equilíbrio sistêmico. Um sentido ciente nos conecta às pessoas e aos grupos. Através de seu constante impulso e direcionamento, ele nos mantém nesses relacionamentos, da mesma forma que um outro sentido ciente, com seu constante impulso e direcionamento, mantém nosso corpo em equilíbrio, contra a força da gravidade. E verdade que, quando desejamos, podemos cair para a frente ou para trás, para a direita ou à esquerda. Mas um reflexo força o equilíbrio antes da catástrofe e assim nos aprumamos a tempo. Também nossos relacionamentos são vigiados por um sentido superior ao nosso arbítrio. Ele atua como um reflexo para nos corrigir e equilibrar quando nos afastamos das condições necessárias ao bom êxito dos relacionamentos e colocamos em risco nosso pertencimento. À semelhança de nosso sentido de equilíbrio, também o sentido dos relacionamentos percebe o indivíduo dentro de seu entorno, reconhece o espaço livre e os limites e conduz essa pessoa através do prazer e do desprazer. O prazer é experimentado como inocência, o desprazer como culpa. Culpa e inocência são, portanto, experimentadas em relacionamentos e dizem respeito a eles.
Toda ação que afeta outras pessoas também é acompanhada por um sentimento que conhece a inocência e a culpa. E, assim como nossa visão distingue constantemente o claro e o escuro, esse sentimento distingue, em cada momento, se nosso modo de agir prejudica ou favorece o relacionamento. O que o prejudica é experimentado como culpa, o que o favorece, como inocência. Culpa e inocência servem, porém, a um único Senhor. Da mesma forma como um cocheiro dirige 6 cavalos, um sentido único as prende a um carro, as dirige numa direção, e assim elas puxam, como uma parelha, uma só corda. Alternando seus estímulos, a culpa e a inocência fazem avançar o relacionamento e o mantêm na trilha. Bem que gostaríamos, às vezes, de tomar as rédeas em nossas mãos, mas o cocheiro não as deixa cair das suas. Viajamos nesse carro como prisioneiros e como visitantes, e o cocheiro se chama consciência. A raiva, como vimos, não é um sentimento único. Ela pode ser uma força que nos impulsiona ou uma defesa que nos impede de avançar. Ao nos permitirmos olhar para a raiva com honestidade, podemos compreender o que ela nos revela sobre nossas dores, culpas e sobre o nosso lugar em nossos sistemas familiares. Se esta leitura ressoou com você, compartilhar com outras terapeutas ou com quem você acredita que possa se beneficiar deste conhecimento. Para continuar aprofundando seus estudos em constelações familiares, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este e ative as notificações. Nossa espiritualidade nos nutre, mas é nossa ancestralidade que nos sustenta.